colocar aqui. Bom, então vamos lá. Então vou espelhar aqui, vou jogar na tela o nosso material. Beleza? Nosso material, vê aí se está compartilhado. Vê aí se está compartilhado, se está na tela. Ok. Tudo certo? Tudo certo. Boa, excelente, viu? Agora, mais do que nunca, eu vou precisar que vocês participem justamente quando eu estiver perguntando, porque não vou ver absolutamente nada, a não ser o que está espelhado na tela. Pessoal, olha só. Primeira coisa, o que é que a gente tem com relação às legislações extravagantes? Primeira situação, quando você pegar uma lei, é tentar localizar, e sempre você vai ter essa particularidade, sempre você vai localizar esse instrumento dentro da sua legislação. Pegou a normativa, pegou essa legislação, o que é que você vai buscar? Essa legislação, ela não caiu de paraquedas. Essa legislação, ela veio de algum lugar. E esse lugar mágico, essa casa maravilhosa, ela se chama o quê? Constituição Federal. Então, sempre quando você se deparar com esse ato normativo, com essa legislação, fique ligado e tenta localizar onde é que ela está. Qual é o artigo na Constituição que ela veio? Né? Porque, com certeza, a partir dessa situação, a gente vai ter o quê? A gente vai ter características, a gente vai ter situações e ela vai ser explorada. Então, nesse caso em especial da lei de tortura, se você observar, olha só, eu tenho aqui, deixa eu colocar aqui para vocês, aqui está azul, não, vamos botar o vermelhinho aqui, que é da cor do nosso CRB. Pessoal, olha só, eu tenho uma lei nova, cara. Uma lei de 97. Uma lei de 97, meu amigo. 97 é uma lei relativamente nova. Só que se você observa o seguinte, cara, onde é que fala em tortura? De onde é que vem tortura? A gente observa que a nossa Constituição ela veio para organizar o Estado Democrático de Direito. Então, quando eu observo a Constituição, ela veio para regulamentar, para normatizar o nosso Estado Democrático de Direito. E se você observar, antes da nossa Constituição, nós víamos de quê? A gente passava no Brasil um Estado de quê? Quem é que dominava antes da Constituição o Brasil? Ditadura? Oi? Quem é que mandava? Ditadura? Oi? Era o exército? Ditadura? Isso, a gente vinha no regime militar. Antes da Constituição de 88, a gente era pautado por um regime militar forte. E aí, meu amigo, não é de surpresa para nenhum de vocês aqui, que durante o regime militar era uma coisa que era claramente aplicada e cometida, era o quê? Tortura. Então, o que acontece? Veio a Constituição e, diante do exposto da Constituição, ela trouxe no seu artigo 5º, olha só, ela trouxe aqui, ó. Então, antes da gente cair matando na lei, é importante a gente localizar. Não é só da lei de tortura, não, são todas. Meu amigo, essa lei de tortura, ela veio da onde? Ela vai vir da Constituição. Porra, se ela veio da Constituição, veio. E ela estava onde? Ela está no seu artigo 5º, artigo 5º esse, que todo mundo aqui já está decorado, tudo. E o que é que ele fala aqui? De cara, prontamente. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Então, a nossa Constituição, senhores e senhoras, ela já falava isso. Ela já colocava um ponto final naquele regime militar que trazia a tortura como uma característica do regime. Então, ela disse, opa, peraí, a partir de agora, eu não vou admitir que ninguém seja submetido a tortura nem a tratamento desumano e degradante. Só que isso aqui, a gente tem uma outra relação. Deixa eu dar uma ampliada aqui. Vocês estão vendo aí legal aí, pessoal? A ampliação aqui tá legal aí? Estão conseguindo? Tá tudo certinho, né? Qualquer alteração aí, vocês falem, porque eu não consigo visualizar vocês e é importante aí a gente observar isso. Então, preste atenção no que é que diz. A lei considera crime inafiançável, insuscetível de graça ou anistia a prática de quê? A prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecente e drogas afins,
o terrorismo, e os definidos como crimes hediondos. Por eles, respondendo os mandantes, olha só aqui, ó, o que é que fala? Respondendo os mandantes, os executores, ou os que podem, o quê? Evitá-lo, se omitem. Cara, olha que coisa linda. Se você observar esse artigo 5º da nossa Constituição, em especial o que eu acabei de citar, a gente tem praticamente o que toda lei de tortura nos fala. Toda lei de tortura. Primeiro, ninguém será submetido ao tratamento desumano ou degradante. Ponto. E aí ele diz mais, e aí fala muito, isso aqui é muito importante. A lei considera crime inafiançável, suscetível de graça, anistia, ou a prática de tortura, tráfico ilícito. Então, aqui o que é que a gente tem para acrescentar? E aí é muito importante, porque nessa parte existem algumas súmulas. Existe súmula do STJ, existe súmula do STF, e é justamente nesses pontos que é importante, principalmente aquela história, que eu sempre bato papo real com os alunos. Olha, meu irmão, as jurisprudências, elas são importantes você conhecer, mas você não se prenda exclusivamente à jurisprudência e, em especial, à banca Sebrasp. Em especial, à banca Sebrasp. Tá? Então, assim, é importante, mas essa lei é uma lei pequena. Então, todo o entendimento da lei, assim como alguma jurisprudência que por ela venha, a gente tem que estar bem afiado, porque se cair, a gente não pode realmente vacilar. Então, quando ele coloca aqui, é muito importante você observar essa definição. Ele fala aqui da história do quê? Ele fala do Cadê aqui? Cadê o bichinho aqui que tá? Ele não tá vindo. Tá vindo agora. Olha só. Cadê o pestinho do negócio aqui? Bora, meu filho. Ele tá arriscando, não, né? Minha mesinha, né? Brincadeira. Agora, olha só. Ele coloca tortura, tráfico e terrorismo. Que é o chamado quê? 3TH. Que é os 3 T's, que é o terrorismo, tortura e o tráfico. E esse H é de quê? H de hediondo. Então, esse instrumento aqui, tá? Terrorismo, tráfico e tortura, assim como os crimes hediondos, é muito importante você observar o que é que ele coloca aqui. Ele diz que os mandantes, os executores, ou aqueles que, podendo evitar, se omitem. Então, a gente observa dentro da própria lei que a gente tem o quê? A gente tem as modalidades de tortura. E dentro das modalidades de tortura, a gente tem o quê? A gente tem a tortura prova, a gente tem a tortura prática de crime, a gente tem a tortura discriminatória. Então, todas essas modalidades, elas são modalidades que estão o quê? Estão previstas em uma lei específica. A Constituição foi objetiva, mas ela foi muito solta ao afirmar a tortura como essa característica. Outra coisa extremamente importante, e aí já é pacificado pelo STF, é você observar o seguinte: quando você olha aqui para a lei, né, para a Constituição, ele coloca o quê? Ele coloca o tráfico ilícito, entorpecente, drogas afins. Teoria definida como os crimes são o quê? Inafiançáveis e suscetíveis de graça ou anistia. Aí eu pergunto aos senhores, ele citou aqui o indulto? Ele cita aqui o indulto? Tá, essa porra dessa mesa tá querendo fazer graça. Ele cita o indulto aqui na Constituição? Cita o indulto? Não. Não. O que é que a gente tem que observar? Sidão, a relação da tortura, então quer dizer que ela pode ser uma prática que seja permitido o indulto? O que é que vocês acham? O que é que vocês acham sobre isso? Todo mundo com medo de falar. Tá com medo de falar? Não tenho medo não, de peste. O momento agora de vocês falarem e errarem é agora. Presta atenção. Já é súmula do STF, né? Ah, por quê? Porque quando a lei fala que tem o quê? A graça anistia, mas ela não cita o indulto, o STF entendeu que o indulto, por ser uma característica de quem? Do chefe do executivo, a gente sabe que a graça ela é individual e o indulto é coletivo, então entende-se sim também que o crime de tortura não pode ser aplicado à relação do indulto. Então, se cair na sua prova sobre o aspecto que eu acabei de citar, não tente em vacilar sobre esse aspecto. Beleza?
Olha só, outro fato aqui. Então, essa parte aqui, meu irmão, a gente não entrou nem na lei. A gente não entrou nem na lei. A gente foi dentro da Constituição, e na Constituição a gente entende agora o porquê de você ter uma lei específica. Então, é aquela história. A Constituição falou sobre a tortura, mas falou vagamente. Apenas falou por falar. Não só por falar, mas por colocar um ponto final naquilo que eu falei do regime militar. Só que quando a gente vem aqui para a lei, a gente observa o seguinte. Meu irmão, eu digo sempre o seguinte, quando você tem uma lei extensa, os primeiros artigos eles falam muito sobre a própria lei e nos traz muitas questões de prova. Como a lei de tortura, por ser algo muito pequeno, velho, é melzinho na chupeta. Olha só, olha o que é que diz. Olha o que é que diz. Artigo 1º. Artigo 1º. Constitui crime de tortura. Meu amigo, presta atenção, filho da peste. Eu estou dizendo para você que a porra desse copo aqui, dessa garrafa aqui, que é a garrafa dos sonhos, do Sidão, ela é preta. Ela é preta, é a garrafa top, é da galáxia. Eu dou todas as características dessa miséria aqui. Tá aqui. Quem é que definiu? A lei do Sidão. Aí eu pergunto aos senhores, meus amores. Se não estiver previsto na lei do Sidão as características da garrafa, é você, Rafael, que vai se meter a doido e querer discutir comigo o que é uma garrafa top da galáxia do Sidão? Vai discutir comigo, Rafael? Vou não, senhor. Vai não. Você, Eric, vai se atrever a discutir comigo? Faço cúmplice. Oi? Não mesmo. Pronto. Sem condições. Então, meu amigo, bota a coisa na sua cabeça. A tortura, ela tem uma característica muito, muito parecida. E aí é importante você ressaltar que crimes hediondos vai cair na tua prova também. A tortura é muito parecida com crimes hediondos. O cara fica com as porcarias dos noticiários policial na cabeça. O cara vive isso. Aí o cara começa a quê? Criar a sede de justiceiro, criar a sede de magistrado, criar a sede de promotoria. Meu amigo, você pode ser qualquer uma dessas figuras que eu citei, mas você está preso a uma lei. Então, se eu digo que crimes hediondos são aqueles que estão previstos na lei, acabou. A hediondez do crime não vai estar na minha postura, na minha forma de pensar. Ela vai estar prevista na lei. A tortura é a mesma coisa, filho. Por mais que algo seja que te cause um espanto muito grande, né? Que algo que se assemelhe, mas não está previsto na lei, pai. Segura teu ímpeto e não vai dizer que é tortura. Olha só o que é que diz aqui a lei. Olha o que é que diz a lei. Constitui crime de tortura. Filho, ele não está brincando com você. Ele não está dando margem para você. Olha o que é que ele coloca aqui. Deixa eu até botar aqui. Pessoal, o áudio aí tá legal? Tá sim. Tá legal o áudio? Tá legal. Pronto. Olha o que é que diz. Constitui crime de tortura. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça. Acabou. Acabou. Acabou, garotinho. Então, para que seja configurado o crime de tortura, é necessário que constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça. Observe que tem o final. Então, ele diz no final o quê? Que causando-lhe sofrimento físico ou mental. Meu amigo, eu sei que vocês são foda em matemática, raciocínio lógico. O legislador botou físico ou mental, aí o peste do aluno chega na prova, ele vê o ou com i. Ele vê o ou com i. Ele vê o ou com i. Galera que tá aí, que veio do curso de formação da Polícia Científica, sabe muito bem o que é que eu estou falando. E quanto a essa história do i, olha aí, do i e do ou, ela doeu no coração de todo mundo. Não, me deixa quieto essa polêmica. Esquece essa polêmica. O que é que acontece? Quando a gente baseia dentro dessa relação, ele está dizendo o seguinte: a partir do momento que você, Luísa, que você, Micael, você constrange alguém com um emprego de violência ou grave ameaça e você causa sofrimento físico ou mental, você está praticando crime de tortura. Calma,
Calma. Essa característica, ela vem em decorrência de quê? Ela vem logo em seguida com a decorrência das relações dessas modalidades. Aqui, ele fala para vocês a característica dessa relação do crime de tortura. O que é tortura? Então, tortura é constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, desde que cause sofrimento físico ou mental. A partir do A, do B e do C, ele vai dar características. E essas características, garotinhos, elas são marcantes. São características marcantes porque eles trazem na relação legislativa as modalidades de tortura. Então, o que a gente vai observar no item A, B e C é justamente o que a gente entende por modalidades de tortura. Então, eu digo o seguinte: com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Aqui nós estamos diante de uma modalidade de quê? Alguém sabe aí me dizer? Modalidade o quê, gente? Tortura, prova. Opa, foi lá para o final. Essa letra A, ela é caracterizada como a modalidade de tortura, prova. Beleza? Segundo, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Então, observe o seguinte aqui. Muito cuidado nesse tópico A. Quando ele diz com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Essa daí é aquela que a gente tem uma característica, né? Cuidado, que o cara fala, não, tem muito aluno que confunde a tortura prova com a relação do abuso de autoridade, né? A gente vai observar daqui a pouco, vou dar depois, a gente comentar a lei de uma maneira geral, vou dar algumas, a gente vai bater um papo, e a gente vai entender o seguinte, cuidado, né? Cuidado com o abuso de autoridade, comparado a um crime de tortura, o crime de tortura, ele traz dentro da sua seara, do instrumento punitivo, algo mais pesado. Então, se você está diante de uma situação que comete o abuso de autoridade e o crime de tortura ele vai absolver o abuso de autoridade. Então, cuidado nesses instrumentos e cuidado no caso concreto. A gente vai com uma prova que a Banca Sebrasp ela adora casos concretos. E o mal da grande maioria dos candidatos é pensar no rol do direito como algo engessado. Então, cada caso concreto ela vai trazer um enredo e dentro do enredo você vai ter que analisar e colocar e fazer a análise correta do fato, beleza? Então, o primeiro caso aí nos traz a modalidade de tortura-prova. Observe que aqui, qual é o fim? Obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Né? A gente vê muito isso aí naqueles filmes, né? B. Para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Imaginemos o seguinte. Imaginemos que eu sequestre aí o Wilson Pedro e o Wilson Pedro tem o filho chamado Gustavo Ribeiro e eu digo o seguinte, Alex, você vai ser obrigado a matar o Ítalo. Você vai ser obrigado a matar o Ítalo, porque se você não matar o Ítalo, eu vou matar o teu filho Gustavo. Aí eu pergunto a você, claro que, obviamente, você vai ter o quê? Você está... Não vou falar para... O externar, o falar, que eu apenas estou falando, Alex, passando a mão na cabecinha dele, olha, tu vai ali e mata o Ítalo, porque senão eu vou matar teu filhinho Gustavo. Ô, peste, o que é que a gente viu no início? Tem que ser o quê? Violência ou grave ameaça. Então, observe. Vai Alex e realiza o que eu falei. Mata Ítalo. O que é que aconteceu aí nesse caso? Nesse caso, há um enquadramento, tá? Contém o ímpeto de já querer classificar outras ações. E Gustavo, e você vai responder do quê? Eu não perguntei sobre mim, eu perguntei sobre a situação do crime de tortura. Então, neste caso, aplica-se a modalidade de quê? De tortura para a prática de crime ou tortura-crime. Algumas bancas usam a parte de tortura prática de crime, está amarrado aí, então. Prática de crime ou simplesmente tortura-crime. É quando você, né, faz com que o indivíduo ele haja,
e no agir dele, claro que não é por natureza própria, ele está sendo empregado ameaça ou violência ou grave ameaça, e por conta disso, a tortura praticada nessa relação faz com que o indivíduo pratique uma ação criminosa, tá bom? Então, isso é classificado aqui, já é classificado aqui como a segunda modalidade. Deixa eu ver aqui se o bichinho agora pega. É a segunda modalidade essa. Modalidade do quê, gente? Tortura, crime. Beleza? E a C, o que é que ele diz aqui? Em razão de discriminação racial ou religiosa. Cara, em razão da discriminação racial ou religiosa. Cuidado. Cuidado que, professor, e com relação a essa letra C aí, a questão da homofobia e a questão da... tá dentro também aí? Não. Cara, a letra da lei fala da relação racial e religiosa, né? Então é importante a gente entender aqui que quando ele cita, tá, essa relação aqui, ele tem cuidado, nada quando ele vê, porque a questão de homofobia e tal, posso fazer analogia de jeito nenhum. A aplicação do item C, que classifica como tortura discriminatória ou simplesmente tortura, é racismo. Ela diz o quê? Até você ver a questão da tortura, né? Tortura. Então, você tem o Rzinho de religiosa e o Rzinho aí de racial. Então, é importante você observar essas situações. Olha só que coisa interessante. Quando a gente, inclusive, teve um período, um dia desse aí, eu fiz, não sei se vocês... porque se eu colocar aqui vai dar... Deixa eu ver aqui, se eu consigo... Vocês lembram aí de um caso? Saiu da tela aí? Saiu da tela? Não. Não, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo espelhar padrão com... Deixa eu ver aqui, para colocar aqui, aí eu vou fazer aqui, fica melhor. Bom, Vocês lembram de um... Deixa eu ver aqui, tá escrita. Deixa eu ver se tiver a imagem aqui para ver. Pronto. Acho que eu vou conseguir aqui espelhar para vocês. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Vou parar a apresentação aqui e vou jogar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Tá espelhado aí? Tá. Tá sim. Pronto. Estão vendo essa imagem aí? Alguém lembra desse caso? Tô vendo aqui, tem outros aí. Não, esse aí é o que está no foco central. Vocês lembram desse caso aí? Sim. Isso aconteceu, salvo engano, foi em São Paulo. Foi em São Paulo. O que aconteceu? Esse rapaz aí, ele foi pego furtando. Não sei se foi um veículo ou foi um espaço de um tatuador. Bicicleta. Como é, Diego? Foi pego furtando uma bicicleta. Uma bicicleta, né? Foi. E aí o que aconteceu? Esse camarada foi pego, esse indivíduo foi pego, os caras colocaram ele em um local, e dentro desse local os caras fizeram isso que vocês estão vendo aí. Aí eu pergunto a vocês, se isso cai na tua prova, tu classifica essa ação como tortura? Tortura. Castigo. Eu botaria tortura também. Vocês colocariam tortura? Parabéns, viu? Eu Parabéns. colocaria isso, né? Acabam de errar, viu? Não foi enquadrado como tortura. Não foi enquadrado como tortura. E eu vou dizer por quê. Oi? E eu vou dizer por que não foi enquadrado tortura. Vocês viram o que é que a gente... Agora o espelhamento aqui tá... Acho que dá para a gente voltar aqui. Tá na tela? Tá na tela agora aqui? Tá o mesmo espelhamento. Tá o mesmo ainda. Tá o mesmo, né? Pronto. Mas vamos lá. Você mostrei aqui a imagem para vocês. Estão de boa, né? Pronto. Vou agora falar para vocês o seguinte. Não foi enquadrado como tortura. E por que não foi enquadrado como tortura? Dê uma olhada aí no material. O que é que diz aqui o material? O que é que ele diz aqui? No artigo 1º. Constitui crime de tortura.
Vamos lá. Todo mundo. Constranger alguém. Pergunta a vocês. Esse indivíduo foi constrangido? Foi sim. Absolutamente. Foi. Absolutamente constrangido. Massa. Com emprego de violência ou grave ameaça? Com certeza. Com certeza ali, ele, no mínimo ali, uma grave ameaça. No mínimo. Beleza? Aí o cara fala, então, não, peraí, então você vacilou. Né? Causando-lhe sofrimento físico e mental. Esse indivíduo, quem aqui já fez tatuagem? Eu não tenho, mas obviamente eu acredito que doa bastante para se fazer uma tatuagem. Né? Causou um sofrimento físico ao indivíduo? Sim. E mental? Também. Ah, se não, então é bingo, pô. Então é por isso que o Diego falou lá que era tortura e não. Sabe por que não é tortura? Porque não basta você. Não basta você. A lei não diz isso apenas. A lei diz constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. 2 pontos. Esta conduta, ela tem que resultar em quê? Em uma das modalidades, velho. Em uma das modalidades. E quais foram as modalidades que a gente observou? Quais foram as modalidades que a gente observou? Inciso segundo. Oi? A gente viu a prova, né? Tortura, modalidade prova, que é onde você tem o quê? Você tem a finalidade de obter uma informação, ou declaração ou confissão da vítima ou de terceiros. Essa não foi a finalidade que os camaradas queriam. Eles não queriam... Na verdade, eu acho que Sidão, ele só se enquadraria aí numa lesão corporal, porque não houve nenhum dos requisitos. Que, na verdade, foi, né? Ele foi enquadrado com lesão corporal. Gravíssima, né, Sidão? Oi? Gravíssima, né? Porque ficou para sempre essa tatuagem. Eu não sei qual foi o enquadramento que foi dado. O desfecho do processo eu não sei. Né? Porque aí depende. Né? Às vezes o juiz ele enquadra numa situação, o delegado, na verdade, ele coloca o juiz altera, enfim. Tá? Mas o que é que a gente vai aqui partir para a nossa realidade aqui de tortura? É importante. Esse é um exemplo maravilhoso para você ajustar o teu discernimento sobre o que é tortura. Então, não sou eu que vou dizer o que é tortura. Então, observe que eu trouxe um caso concreto, e esse caso concreto, um caso que, na verdade, ele enquadra na primeira, linda e maravilhosa, mas quando você busca uma das modalidades para classificar a conduta, você não encontra. Não é prova por quê? Porque o cara não teve a finalidade de obter a prova, né? Nenhuma confissão do indivíduo. Né? Ah, teve a questão de tortura para praticar crime? Não, o cara foi o sujeito passivo. E muito menos a tortura discriminatória. Não foi enquadrado. Não foi enquadrado nenhum desses. Então, logo, não pode ser classificado como um crime de tortura, uma conduta, apesar de escancarosa, ser uma coisa absurda, uma coisa bizarra, uma coisa lamentável, mas isso cai por terra aquilo que a gente conversou. Cuidado na tua emoção em responder questão de prova. Não responda com emoção, responda com a letra da lei. Ponto. Ok? Ô, Sidão. Oi, Gustavo. E com relação ao inciso segundo aqui, tudo bem que não se enquadrou na questão do crime de tortura, mas no inciso segundo, ele fala sobre usar o meio da tortura para aplicar um castigo pessoal. Eu fico essa dúvida. E aí, seria um castigo pessoal? A gente vai comentar, viu? A gente vai comentar justamente nesse... Mas aí, para ser no inciso segundo, ele teria que estar sobre guarda. Ele não está sobre guarda. Isso, a gente vai conversar ainda. É sobre guarda, sobre seu poder ou sobre sua autoridade. Que aí, no caso, a gente seria sobre seu poder. Vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Beleza? Mas não se encaixa, não. E o que Stênio falou, ela tem sobre o aspecto que a gente vai comentar agora. Então, show de bola? Vamos embora. Quem foi que falou que ia errar? O Ítalo foi? Bom, quando a gente vem aqui, está na tela agora, está na tela, voltou o material? Voltou, galerinha? Voltou, Sidão. Voltou sim. Boa. Excelente. Então, o que é que a gente tem agora? Olha agora isso aqui, que é top da galáxia. Submeter alguém sob guarda, deixa eu até destacar aqui, ó, sob guarda, autoridade, olha só, submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental.
como forma de aplicar castigo pessoal ou, cadê aqui o finalzinho, ou medida de caráter preventivo. Aqui a gente tem papo para várias horas, para bate-papo. Não, Papo. Olha só. Quem que falou aí? é o Eric, aquele caso dos PRFs. Como é? Aquele caso dos PRFs. Isso. Aqui, ó, para você gravar bem esse negócio aqui, o que é que a gente tem? Rapaz, minha mesa digitalizadora hoje está com uma safadeza para escrever. Aqui é o seguinte, para enquadrar aqui, a galera aí que gosta daquela marca cara pra caramba, Gap, né? Para estar aqui tem que ter a marca Gap, que é guarda, autoridade ou poder. Lembre o seguinte, é interessante essa relação, porque até um tempo tinha uma coisa bizarra, e eu vi muitas bancas cobrando, se nesse caso aí poderia ser uma condução, uma situação de um casal. O marido, de repente, poderia aplicar uma relação como essa aí, gente? Não. O marido, uma relação conjugal, companheiro, companheira, poderia se enquadrar nisso aí? Mulheres, se defendam, rapaz. Cadê vocês? Onde peste os homens têm autoridade sobre vocês? Onde peste os homens mandam em vocês? Muito pelo contrário, vocês que mandam nos homens. Então não há o que se falar de uma relação conjugal para se aplicar essa aí. Por quê? Porque da relação conjugal vai entrar a Lei Maria da Penha, né? não tem a relação de guarda. O homem não tem a relação de guarda, o homem não tem a relação de poder, o homem não tem a relação de autoridade. Então, cuidado, porque na prova de vocês vai cair também Maria da Penha, e às vezes o cara está muito louco e pode, de repente, aqui, eu já vi muitas provas de concurso público que o cara trabalha com essas duas legislações extravagantes e o cara quer, de repente, associar uma relação com essa. Então, aqui, o que é que a gente observa? A gente observa submeter essa submissão, aí, Diego, que não encaixa a relação daquele rapaz que a gente colocou. Por quê? Porque o garoto não, já sei lá, 25 anos, 24, sei lá quanto ele tinha na época, foi em 2017, ele não tinha guarda, os caras não tinham guarda sobre ele. Aqui é muito importante para vocês da segurança pública. Tá bem? Submeter alguém sob sua guarda, poder e autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Por que eu citei vocês da segurança pública? Claro que qualquer tipo de tortura, a gente viu lá na Constituição, é abominável. Você não pode, de hipótese alguma. Agora, fique esperto, que tem algumas situações que se assemelham a uma condição, de tortura ou castigo que é previsto na lei. E os examinadores gostam muito de dizer o seguinte: situações, exemplo, quem estuda LEP, que é a Lei de Execução Penal, aí tem o regime disciplinar, regime disciplinar diferenciado. Regime disciplinar diferenciado, né? Que é o RDD. Que é o quê? É um regime imposto ao reeducando, onde coloca o indivíduo isolado em uma cela. Imagina aqui algum de vocês, alguém quer ficar isolado em uma cela? É esse o ordenamento jurídico brasileiro, deixar o indivíduo sozinho, sem banho de sol, não sei de que, reduzido pra caramba. Não é. Então, se você levar isso para a questão de tortura de maneira geral, você pode fazer uma comparação e dizer, opa, mas aqui será que não cabe? Não, não cabe. Porque o RDD, Regime Disciplinar Diferenciado, ele traz uma previsão legal. E aqueles que trazem previsão legal, não há o que se falar em um caráter onde vai enquadrar um indivíduo sobre um crime de tortura. Por quê? Porque existe uma previsão
legal, tá bom? Isso aqui a gente observa muito, e aí é aquela história. Cuidado, meus queridos, para vocês não levarem além do que precisam para fazer a prova. Aí o cara fala, Sidão, aí submeter alguém sobre guarda, poder, autoridade. Eu posso aplicar isso aqui no caso do filho que tem a guarda, tutela sobre os pais que já são idosos e tal, e tal, e tal. Pode sim. Você pode dar um enquadramento desse. Mas é qualquer caso? Não é qualquer caso. Desde que esteja expresso a guarda, o poder e a autoridade sobre aquele indivíduo. Beleza? É importante, e aí eu sempre falo, geralmente essa parada de penas, para penal e para civil, despenca. E se tu está numa lei pequena, é impossível, né? Eu não consigo imaginar o camarada não ter a absorção desses elementos aqui. Então, observe aqui que aqui a gente tem o quê? A gente tem um instrumento pena para essa conduta. Tá bom? Olha só o que ele coloca aqui. Na mesma pena, incorre, deixa eu colocar agora aqui, incorre quem submeter a pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio de prática de ato não... Olha aqui, olha o X da questão aqui. Cadê aqui? Oxi, que doideira foi essa agora? Saiu da tela? Não foi? Saiu da tela, gente? Saiu não. Saiu Tá não, né? tranquilo, saiu não. É porque a mesa digitalizadora ela tá com uma safadeza da porra hoje. Olha só. Não previsto. Cara, esse não previsto é aquilo que eu falei para vocês aqui. O RDD, que eu acabei de citar para vocês, ele traz uma previsão onde? Na lei. Se traz uma previsão na lei, show de bola, mete o filho da peste no RDD e ele que se lasque, tá? Aquele que se... delícia, aqui não cai, despenca, papai, despenca. Aquele que se omite em fase dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na mesma pena. Incorre na mesma pena de detenção de 1 a 4 anos. Sidão, qual é uma situação dessa aí? Qual é uma situação dessa? Observe que ele incorre na mesma pena. É aquela relação da omissão, velho. Então, observe o que o cara diz. Aquele que se omite em fazer dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-la. Presta muita atenção. Muita atenção. Imaginemos o seguinte. Rafael. Oi, Rafael. Boa noite aí, então, pessoal. Não, é o seguinte, acho que lembra daquela babá empregada, não sei, daquele caso ali, né? Ela sabia das situações que levava a surra do padrasto, né? Tá cortando. Tá cortando. Não sei se era a babá ou a secretária, lá da casa do Mineirinho. Sim. Apanhava, né? Aí ela sabia, aí no caso, ela se adequa a essa situação, né? Não, sabe por quê? É por isso que eu digo, é bom a gente ver os casos e ver o caso concreto. Ela não foi enquadrada, Rafael. Sabe por que ela não foi enquadrada? Porque ela tem provas que ela relatou os fatos à mãe do garoto. Ela relatou os fatos. Ela não foi indiciada justamente por conta disso. Ela não aplicou, ela não foi enquadrada como omissão, justamente por manifesto dela durante as sessões de tortura que o garoto sofria. Inclusive, ela foi uma as mensagens que ela enviava para a mãe, foi uma das situações que fizeram ainda fortalecer o instrumento prova para como é que se diz? Para a condenação deles. Né? Então, ela não se enquadrou. Oi? Seria um tipo de tortura imprópria para aquele que seria o agente garantidor, que poderia evitar e, naquele momento, ele se omite. Isso, perfeito. Show de bola. Ok? Beleza? Ok, gente? E essa última que eu falei, ela tem uma modalidade que é chamada de quê? Tortura-castigo. Aquela quando o indivíduo tem o dever de guarda e assim não faz. Né? Então, presta muita atenção. Massa esse caso que Rafael trouxe, né? Que é uma situação que, inclusive, é muito importante
Aquele que tem o dever realmente de agir, o cara tem que agir, velho, sob pena de se fuder. Outro detalhe, aí também vamos buscar agora uma situação, o seguinte, Rafael trouxe essa situação, eu ia dar um exemplo quando ele trouxe essa daí, muito boa. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que Stênia é delegada, que Diego é escrivão e que Gustavo é o agente de polícia. Vamos imaginar que Stênia está lá no seu plantão, tirando, né, o seu plantão lá no seu computador. Stênia escuta Diego e Gustavo descer a lenha no preso Charles que está lá na cela. O que é que ela faz? Ela pega o seu fone de milhões, né, coloca aqui e faz de conta que tudo está lindo, tudo está massa. E o pau comendo no centro lá. Pau torando. O cara... E o Diego dava uma, Gustavo dava duas, e depois Diego dava 4, e Gustavo dava 5, e o cara se quebrando todinho lá, e Stênia só... Pergunta a vocês. Stênia vai responder como tortura? No mesmo modo que Gustavo e Diego? Vai sim. Vai responder por omissão, não? Ele responde por omissão. Omissão, né? Ela vai responder e vai responder no mesmo enquadramento que Gustavo e Diego. Ainda tem um aumento de pena porque ele é agente público. Stênia não vai responder com a mesma proporção de Gustavo e Diego. Por quê? Observe que a omissão de quem tem o dever de guardar, mas a omissão no caso que eu citei, velho. Citei aqui. Ela é enquadrada o quê? Tem até a pena mais leve, pô. Olha o que ela é aqui, ó. Detenção de 1 a 4 anos. Aí eu pergunto a vocês, Stênia como delegada, ela tinha o dever de evitar e apurar aquela conduta? Tinha sim. Pergunta. Claro Com que sim. certeza. Claro que sim. E ela fez o quê? Tava escutando modão, pai. Tava escutando modão. Agora, vamos imaginar que Stênia colocasse o fone. Só que ela falava o seguinte, ó, Gustavo, Diego, desce o sarrafo, eu vou botar o fone aqui e vou ficar de olho. Qualquer merda, eu sinalizo para vocês. A ação de Stênia vai ser enquadrada da mesma forma como a anterior, agora? Sim. Porra nenhuma. Ela agora vai enquadrar igual os caras, porque ela participou, porra. Ela não foi apenas omissa. Ela disse o que agora? Eu vou escutar minha música, mas vou estar de olho no movimento. Qualquer merda, eu sinalizo para vocês. Ela agora deixou apenas de ser omissa e passou a participar da tortura. Vai responder da mesma forma, ponto. Acabou. Então, cuidado. Cuidado. Por isso que eu falo, cada caso é um caso. E a gente viu que um caso pode se desenhar em 2 resultados. Tem que acompanhar todos os detalhes. Beleza? Olha só agora. Não se aplica concurso de crime nessa modalidade aí. Oi? Não se aplica concurso de crime nessa modalidade aí, porque pode colocar, não, o cara não responde na medida da sua culpabilidade. Não, ela vai responder pela tortura. Não. Vai responder porque a conduta foi, né? Outra cria. Terceiro. Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena de reclusão de 4 a 10 anos. Se resultar morte, a reclusão é de 8. Cara, presta atenção. Ele está falando o quê, gente, aqui? Ele está falando o quê aqui? Observe que agora a gente tem uma situação pior para o indivíduo. Reclusão de 8 a 16 anos. Se a lesão corporal, ela for o quê? De natureza grave ou gravíssima. O que é que o examinador coloca aqui? Ele mete o quê? Hein? Qualificadora. Ele mete leve. Ele mete uma leve aí. Tá ligado? Cuidado. Cuidado. Não é leve. Tem que ser natureza grave ou gravíssima.
a pena sai de detenção, né, que antes era detenção, e passa a ser o quê? Reclusão. Olha agora aqui. Aumenta-se a pena de 1/6 a 1/3. Aqui é o quê? Isso aqui é o quê, gente? É majorante? Majorante. Porra. Olha o que é que acontece aí na majorante. Aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3. Cuidado, porque essa fração ela é um pouco diferente de outras leis. Vocês vão estudar muitas leis e essa é a típica. A de tortura, ele aumenta-se a pena de 1/6 a 1/3. O que é que acontece aqui? Como é que essa pena vai ser aumentada? Se o crime é cometido por agente público, olha aí que Stênia falou lá. Olha aí que Stênia falou. Né? E Stênia seria enquadrada também, né? Porque ela era um agente público. Se o crime é cometido contra criança, gestante, deficiente e adolescente. Se o crime é cometido contra criança, gestante, portador, isso aqui na verdade é alteração, né? E o quê? E maior de 60 anos. Presta atenção. Outro detalhe. Agora aqui, viu? Também muito importante. Se o crime é cometido mediante sequestro. Então, se for cometido mediante sequestro, exemplo, não teve o caso aí do Marcelinho Carioca? Sim, teve. Teve, um murro no olho. Teve. Será que o Marcelinho Carioca ali, ele foi enquadrado ali como tortura? Foi sim. Graves ameaças. Sofreu violência, grave ameaça? Sim. Sim. Qual seria a modalidade ali? Castigo. Tortura prova? Também acho que é tortura prova. Mas vocês qualificavam ali essa conduta como tortura. Tortura prova. Eu não senti muita firmeza, não, viu? O bichinho apanhou. É confirmar a Gaia, né? Aí não dá para ter certeza se foi ou se não foi, se teve ou se Gostei não dessa teve. história da Gaia. E eu vou pegar a Gaia de Stênia agora. Olha, Stênia, que negócio da peste. Eu vou pegar a Gaia de Stênia. Gente, pegando o gancho da Gaia de Stênia, a lei fala, e aí não estou dizendo que é essa situação, não. A lei fala contravenção penal para estar dentro da relação de tortura. Se cair isso numa prova para vocês, o cara teve uma conduta, parará, e dentro dessa conduta o cara teve a finalidade de obter a prova, tal, pererê, que resultava numa contravenção penal. É tortura? Não! Porque a lei de tortura não fala de quê? Crimes e contravenção penal. Ela é taxativa. Crime, ponto. Contravenção penal, que ensejar a relação de tortura, vai ser qualquer coisa, menos tortura. Porque não cabe a tipificação da tortura quando o instrumento é o quê? É uma contravenção penal. Beleza? Cuidado, dica muito importante. Olha agora. Aqui, pai, cai muito, sabe por quê? Para vocês, futuros policiais civis. A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena. Vamos imaginar aqui, isso é muito importante, várias questões de prova, ele traz esse instrumento aqui. E outra, viu? Isso aqui, a condenação acarretará na perda de cargo, função ou emprego, ou emprego da função. Sabe o que é? É caráter o quê? Automático. Automático, pai. Não esquece disso. Essa condenação, ela é de caráter automático. O que quer dizer? Se você é servidor público, né, Stênia, delegada, se Deus quiser,
vai ser condenada, Deus a livre, uma tortura. O que é que vai acontecer? Ela vai ser enquadrada no crime de tortura, vai ter a condenação pelo crime, e a condenação do crime acarretará automaticamente a perda do cargo ou função pública dela. Ponto. E isso pelo dobro do prazo da condenação que couber. Ela pegou 8 anos de condenação e vai passar 16 anos sem estudar com Sidão. Ou estudar só para cumprir tabela. Então, fica atentos. Aqui, o que é que a gente tem? Ó aqui, ó, aquilo que eu falei lá, tá vendo? Ó, aqui é súmula, viu, pai? Se liga na súmula. O crime de tortura é inafiançável, insuscetível de graça ou anistia. Se cair alguma coisa de indulto, marque também como certo. Por quê? Porque já tem entendimento do STF que cabe. Então, lembre-se, o indulto, assim como a graça, é uma prerrogativa de quem? Do chefe do executivo. A graça é individual, o indulto é coletivo. Tá? Isso aí, a gente não pode vacilar. E, por fim, quase o fim, né? A gente tem o quê? O condenado por crime previsto nessa lei, salvo a hipótese do parágrafo 2º, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Ó, uns odeiam, eu amo. Mas sabe aquele amor bandido? Às vezes é sembrado. Às vezes é aquele amor bandido. Por quê? É aquele amor que a gente se doa tanto e é até gostoso. Mas tem um momento que faz uma merda e o cara fica desgostoso, mas o cara já ama e resolve e já tá gostoso de novo. E é uma ação pública incondicionada, né? Elas gostam de trocar, que seria condicionada à representação da vítima. Isso. Aqui, meu irmão, eu já vi Sebrasp colocar certa e já vi Sebrasp colocar errada. Qual é o pulo do gato? Ela faz o que ela quer. Ponto. Segurar na mão de Deus, rezar e torcer para não cair. Porém, Sidão, você fica em cima do muro, olha só. Aqui vai o seguinte detalhe. A súmula do tudo, já é entendimento do STF, que realmente isso aí não. Iniciará o cumprimento de pena em regime fechado, não tem essa obrigatoriedade. Já está lindo, vocês com certeza já leram muito isso. Mas eu já vi, tá? Ela cobrar a literalidade da lei e colocar desta forma, assim mesmo como está aí, e ela colocar como certa. Como vocês irão fazer... Depende do comando da do comando da questão. Que é de acordo com a lei, é regime fechado, mas se de acordo com o entendimento, aí muda. Perfeito. Só que a peste da banca, e olhe que nessa questão, nesse concurso que eu vi, ele não colocou a jurisprudência, como eu te falei, ele não citou a jurisprudência, e eu já vi uma questão, a mesma questão. Uma ele colocou certo, sem citar a jurisprudência. Uma colocou certa, beleza, a letra da lei, e um outro concurso ele colocou errada, e não citou a jurisprudência. Beleza? Então, o que é que eu aconselho a vocês? Se colocarem, como vocês vão para uma prova de múltipla escolha, ele não pode trazer as duas. Né? Não tem como fazer essa cagada aí. Mas se citou jurisprudência, vá de olhos fechados. Se não citou jurisprudência, marca que está errado. Porém, repito, como você está diante de uma questão de múltipla escolha, eu acredito que vocês, orientados como estão agora, não vão ter dificuldade. Se é uma questão de certo ou errado, o que é que você faz? Rapaz, eu sou meio doido. Mas às vezes tem um pouquinho de juízo. Se eu tivesse muito inseguro nas outros somatórios das outras pontuações, eu não marcava não, eu deixava em branco. Porque ia saber como é que o cara ia acordar, se ele ia acordar virado ou não. Então, mas aí são dicas aí para vocês se orientarem. Artigo 2º, finalizando. Aqui ele aplica, qual é o princípio aqui, pessoal? Qual é o princípio? Extraterritorialidade incondicionada. Extraterritorialidade, o quê? Incondicionada. Boa. O disposto dessa lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima o quê?
brasileira, ou encontrando-se o agente em local sob sua jurisdição brasileira. Lindo e maravilhoso. Esta lei entra em vigor. Aqui está o cara que eu sou fã, meu irmão. Eu queria ter tido a oportunidade, quem sabe um dia, de conhecer esse cara. FHC. I love you. Cara, esse cara é foda. Olha, preste atenção. O que é que acontece aí? A gente observa, né, que a aplicação, desde que o cidadão seja brasileiro, mesmo ele estando fora do território brasileiro, aplica-se o disposto dessa lei no indivíduo. Só queria agora trazer algumas súmulas aí, depois a gente dá uma geral na parte dessas legislações também. Gente, o áudio está tudo certinho aí com vocês? Tá Perfeito, é isso. Ok. Pronto. Deixa eu tirar aqui o espelhamento, tá? E depois a gente volta aqui para o espelhamento. Olha só, o que é que eu queria falar com vocês? Tem algumas situações que são súmulas do STJ, do STF, e é justamente sobre a competência. Tá? Vocês acham que a competência ela é exclusiva da União ou dos Estados para julgar o crime de tortura? Meu áudio cortou, foi? Ou vocês estão com medo de responder? Podem responder, pô. O máximo que vocês vão escutar é... Pergunta de novo, Silvio. Teste! O máximo é isso, mas já falei, então pode falar agora. Olha só, meus queridos. Cuidado, não existe competência exclusiva. Quando eu falo competência exclusiva, subtende-se que eu estou generalizando a conduta. A competência ela não é exclusiva nem de A nem de B. Vamos imaginar o seguinte. Se o crime de tortura for, por exemplo, eu sou servidor da UFAL. Se o crime é cometido dentro do meu local de trabalho lá da Universidade Federal de Alagoas, crime de tortura. O cidadão pega um aluno lá, leva para um quartinho e ali ele pratica sobre ameaça, grave ameaça, provocando sofrimento físico e mental, com a finalidade de obter provas acerca de uma conduta qualquer daquele determinado aluno. Quem é que vai julgar esse caso de tortura do cidadão? A UFAL, ela é o quê? Vamos lá para o direito administrativo. O que é a UFAL? União que julga. A porra do meu áudio não está saindo, não, é? Não está saindo, não, meu áudio, é? Autarquia. Que demora da porra essa para responder um negócio óbvio? Autarquia, meus amores. Se é uma autarquia federal, a jurisdição é federal. Se o crime de tortura for cometido dentro de um órgão federal, vai ser punido e vai ser competência da Justiça Federal apurar o caso. Detalhe. Diego, policial civil, pegou e cometeu tortura dentro de um órgão. A UFAL, pronto, cometeu tortura lá na UFAL, lá dentro da UFAL mesmo. Torturou. O Diego é policial o quê? Civil. Civil. Então, a competência é de quem agora? Do Estado? Da Justiça Federal. Acabou. O que é que classifica a competência? É o local da ação. Local onde foi cometida a ação, se é uma entidade pública federal, no caso uma autarquia, quem é que vai julgar o caso? Justiça Federal. Justiça Federal. O que é que a gente também tem que ficar? Apesar, quem vai fazer quem vai fazer concurso para a Polícia Militar, também, obviamente, vai cair crimes de tortura, fica ligado na questão dos crimes previstos no Código Militar. Tá? Que a relação da conduta do militar
quando de um crime de tortura, ele é aplicado às consequências da conduta militar. Só que tem um julgado do STJ, que inclusive foi até um caso, eu não lembro do caso concreto, nem tampouco do desfecho, mas eu lembro que foi o que fundamentou, que é o seguinte, parece que foi no Paraná, foi no lugar aí, foi no estado desse aí, que os policiais militares, eles levaram um preso para a sede da Polícia Federal e, chegando lá, eles cometeram tortura sobre aquele preso. Aí a questão foi, quem é que vai julgar? A competência é de quem para julgar? Neste caso. Aí volta aquilo que eu falei. Ocorreu dentro de quê? De um órgão federal. A competência vai ser da Justiça Federal. Então, lembre-se dessa informação. Beleza? Não esquece disso aí. Então, gente, a gente conseguiu, né, bater, comentamos aí toda a lei, não é? É importante a gente observar todos esses tópicos que foram colocados, né, de maneira bem objetiva, né? Alguém quer fazer... outro detalhe, viu, gente? Outro detalhe que é muito importante. Sidão, o que é que ocorre dentro da relação da conduta de um crime de tortura? Cabe tentativa no crime de tortura? O que é que vocês acham? Então, pergunta, gente. Eu tô calmo agora que eu tomei minha água, viu? Pode falar, tá? Positivo. Cabe dependendo da finalidade. Primeira coisa, gente. Primeira coisa. Existe tortura na modalidade culposa? Não porque tem um dolo específico. Não. Tortura, ela tem o quê? Tem o dolo específico. Tá vendo aquela situação de que eu trouxe daquela imagem daquele garoto? Não sei nem se é garoto, mas enfim, aquele rapaz. Existiu ali um dolo específico previsto na lei de tortura? Não. Porque quando a gente fala da relação de um crime de tortura, existe um dolo específico. Qual é o dolo específico numa tortura-prova? De ter confissão. Qual é a finalidade? Confissão. A de castigo, de castigar. A racismo, né? De usar contra a conduta dos preceitos religiosos e raciais, né? A tortura-crime tem uma finalidade específica, tem um dolo específico de quê? De que o indivíduo cometa uma conduta criminosa, né? Então, todas essas relações, ela tem uma relação de quê? De uma exigência de um dolo específico, tá bom? Agora, é importante a gente observar algumas situações, né, que, como eu te falei, cabe tentativa? Aí vocês falaram o quê? Sim ou não? Sim. Sim, cabe tentativa, sim. Cabe tentativa. Cabe tentativa, sim. Tá? Ô, Sidão, mas peraí. Mas se é específico, como é que cabe tentativa? Meu amigo, às vezes você não consegue aplicar um fim por situações contrárias à sua vontade. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim, mano. Não. No caso que eu citei de Marcelinho, eu não sei qual vai ser o desfecho. Não sei qual vai ser o desfecho. Mas talvez, se o delegado enquadrar como tortura, ou se não enquadrou e a promotoria quiser, tem uma situação que o cara pode usar. Peraí, não, mas foi o quê? Foi consumada? Não, foi tentada. Por quê? Porque a polícia chegou e não conseguiu. Enfim, tem vários instrumentos para serem observados. Lembrando que a tortura, por quê? Porque a tortura, ele é um crime o quê? Material ou formal? Material. É material. Existe, né, a necessidade de um resultado causalístico. Tem que ter o resultado. E qual é o resultado, gente? Qual é o resultado? Qual é o resultado? Bora! Qual é o resultado que está no artigo 1º? Constranger alguém. Constranger a conduta, o resultado é o quê? Provocar o quê? Violência. Sofrimento Sofrimento físico mental e ou físico. mental. Outro detalhe, se cair na tua prova, na prova de vocês aí na polícia lá,
lá em Pernambuco, a gente lá na Boa Viagem, vocês fazendo a prova, eu nadando lá em Boa Viagem, piedade. Só aqui. Aí vai cair na prova lá. Eu vou estar tomando uma, não, lá não pode nadar, não. Eu vou estar tomando uma lá e vocês fazendo a prova. Aí cai na prova. É obrigatório o exame de corpo de delito para o crime de tortura. Errado, é dispensável. É dispensável. Muito bem. Foi Cristiana, foi? Muito bem. É dispensável. Por quê? Mas, Sidão, eu estudei exame de corpo de delito e toda ação que deixava vestígio. Ponto. Ô, filho da peste. Tortura, ela causa o quê? Sofrimento físico ou mental. O físico é detectado aonde? No exame de corpo de delito. E o mental? Não tem como detectar. Então, não há como eu condicionar a obrigatoriedade do exame de corpo de delito para um crime de tortura. Ponto. Guarda, porque os examinadores gostam muito de usar isso. E, claro, CESP não usa dispensável. Ele usa o quê? Prescinde ou o quê? Ele usa muito prescinde de exame de corpo de delito. Né? Ele não usa o dispensável, né? Que aí fica mais tranquilo para vocês. Outra coisa, se tem a relação da tentativa, né? E obviamente o quê? A desistência também tem o quê? Tem a tentativa e a desistência voluntária. Cabe desistência voluntária também? Cabe, gente? É possível tentativa, só tentativa, e a desistência voluntária? Não, aí já consumou. E aí? É possível tanto a tentativa como a desistência voluntária. Porém, não se admite, o que não se admite, isso não se admite é o quê? O arrependimento eficaz e nem o arrependimento posterior. Então, não pode se admitir arrependimento eficaz ou arrependimento posterior. Não se admite. Agora, é possível a tentativa e a desistência voluntária, sim. Outra situação, é uma ação de quê? O crime de tortura é enquadrado com ação de quê? Ação condicionada, incondicionada, é o quê? Incondicionado. Ela é incondicionada. Show de bola. Beleza? Outro detalhe, para ver se vocês estão afiadíssimos. Crime de tortura, em todas as suas modalidades, é um crime próprio. Gente, Não. vocês sabem que Ele é um crime comum, nessa pode tecla ser com cometido por qualquer vocês. pessoa. Exatamente. Isso. Eu sempre bato nessa tecla com vocês, já oriento vocês muito, mas muito, né? Com cuidado na palavra somente, sempre, nunca, jamais, né? A gente não orienta vocês sobre isso, não é? Não é verdade? Essa é uma pergunta, bando de peste, porque vocês não respondem. Verdade. Ó, até o Gustavo chegou agora. Gustavo, você está falando de onde? De Goiás, é? Não, João Pessoa. João Pessoa, eita terra boa danada. Outra terra boa danada. Essa aula de vocês eu gosto muito. Bastante. É bom bastante. Aqui. Olha só. O que é que acontece? É um crime próprio em apenas uma modalidade. Qual é a modalidade que é crime próprio? Oi? Se não é toda, vocês acertaram. Mas existe apenas uma modalidade que é enquadrado como crime próprio. Qual é? Servidor público, né? Isso, que é chamado da modalidade tortura-castigo. Só o servidor público? Não. Imagine você, papai, imagine você, mamãe. Você tem a gap do seu filho? Não sei, né? Hoje a coisa está tão dinâmica, né? A coisa está tão foda que a gente não sabe, mas tem que ter, né? Que é a guarda, autoridade e poder. Então você, pai, você, mãe, você que possui a gap do seu
do seu pestinho aí, você pode cometer uma tortura-castigo. E a tortura-castigo, ela é condicionada quando se tem a GAP, e por ter condição a GAP, ela é um crime de natureza própria. Apenas nesta modalidade, seja o indivíduo que tem a guarda, aí você associa um agente público que tem a guarda, né, que tem a GAP, ou até mesmo um pai, que, na verdade, um pai ou um filho... Mas no caso, se ele tiver na função de agente garantidor, né? Uhum. Isso. Perfeito. Beleza? E aí, gente? Conseguiram deixar tudo certinho aí? Tudo certinho, tudo certinho, tudo certinho? Tudo tranquilão? Estamos pegando, né? Vamos embora, né? Vamos agora, porque aluno é raça peste. Então, o cara pode dar a aula que for, mas não botou questão para o peste responder, a aula foi uma merda, né? Mas é o seguinte, vamos pau nas questões agora. Deixa eu ver aí se vocês estão... Vê se está aí espelhado. Espelhar aqui. Tá na tela? Ainda não. Tá não, né? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar... Quer dizer que você fala de João Pessoa, né, Gustavo? Deixa eu botar aqui minha... Sou de Mato Grosso, Cuiabá. Tá de Mato Grosso, Cuiabá, né? Aí eu mudei para cá tem pouco tempo. Só terra boa. Ah, rapaz. Esse povo de Cuiabá estuda para concurso para quê? Hein? Povo tudo do agro, né? Água é pop, água é tudo. Né? Lá é o agro. Hein? Lá é o agro. Só capim, né? Só capim comando com força. Eu vou estar estudando lá daqui uns dias. É isso aí. Vai ter concurso para aquela região? Teve ano passado, mas eu não preciso, fiz. Né? Pois é. Eu falei, vou focar no concurso agora. Nunca foquei. Diga, já juntei muito dinheiro, agora quero só estabilidade, né? Ô, coitado de mim. Vamos lá, gente, tá na tela agora? Tá espelhado agora, pessoal? Sim. Agora tá. Agora tá. Sim. Boa, vamos lá. Outro detalhe, tá? Tipo, legislação extravagante. A gente sabe que não tem muitas questões nos bancos de questões. E aí, o que é que eu falo? Meu irmão, foca na banca Sebrasp, pega, filtra as questões, e não importa se é certo ou errado. Porque, exemplo, a gente matou, a gente vai brincar agora com as questões. Porque o importante, claro que é uma mescla de tudo, mas o fundamental é você trabalhar a lei seca como a gente trabalhou agora. E quando a gente vai para as questões, independente, meu irmão, quando você está bem preparado, você pode botar a questão múltipla escolha, questão. A única coisa que eu venho pontuando a vocês, né? Sempre, característica desta prova de Pernambuco, Sebrasp, é apenas o cansaço. Porque você vai ter uma prova mais cansativa. Ah, são 60 questões. Não são 60 questões. Me recordem aí. Ela vai até a D ou até a E. Alguém lembra aí? Eric, tu lembra? Até aí. Letra E, Sidão. Até E, né? Letra E. Pronto. Tá fudido. Então, o que é que acontece? Se você pegar 5 e multiplicar por 60, eu sou ruim de matemática pra porra, mas eu acho que dá 300, né? Então, são cerca de 300 itens que você tem que analisar. Então, é cansativa. É cansativa. Mas é previsível. É previsível. Vamos lá. Lei anti-tortura, abuso de autoridade. A próxima a gente trabalha aí. Tá? Ó, outra coisa, viu, gente? Quando eu citei lá, aliás, eu falei para vocês, a conduta de abuso de autoridade e a conduta de tortura. Cuidado para você não querer misturar as coisas. Observe que o crime de tortura, ele absolve uma conduta que se assemelhe ao abuso de autoridade, tá? Como também, cuidado para você não querer, numa conduta de abuso, você querer enquadrar um indivíduo em tortura, tá? Cuidado nessa mistura das leis, tá? Então diz o quê? Um servidor federal, um servidor público federal, então ele já está aqui mostrando a cara, né? O servidor é público federal,
no exercício da atividade carcerária, então imagina aí o PP do DEPEN, colocou em perigo a saúde física de preso, em virtude de excesso na imposição da disciplina, com a mera intenção de aplicar medida educativa. Sem, aí eu vou fazer isso aqui com vocês, ó, sem, cara, não sei que desgraça, tá minha mesa digitalizadora, tá uma porcaria. Fica a dica para vocês, tá? Apesar que o Natal passou, mas estou aí aceitando uma mesa digitalizadora como presente. Sem lhe causar sofrimento. Nessa situação, o referido agente responderá pelo crime de tortura. Aí faz como o finado Marcelo Rezende. Corta para mim. Eu mastiguei vocês, dizendo que o artigo 1º, ele diz qual é a conduta e o que é que tem que gerar da conduta, e que não basta a conduta. Então, o indivíduo tem uma conduta de agir com violência ou grave ameaça, provocando a relação física ou mental, né? Consequências físicas ou mentais, e não para por aqui. Da conduta, né? Da consequência, tem que existir o quê? A finalidade. São os pilares da lei de tortura. Conduta, né? Consequência e finalidade. É como no direito administrativo, né? Na responsabilidade fiscal. Fiscal é uma porra civil. Estou viajando no fiscal já. Você tem que ter essas 3 condutas dentro da lei de tortura. Tem que ter os 3 pilares. Você tem a conduta, né? Você tem a consequência dessa conduta e tem uma finalidade. Se faltou uma, pai, não enquadra o cara como lei de tortura. Aí eu pergunto a vocês marcariam essa questão certa ou errada? Errada. Oi? Perfeito, cara. Questão errada. Por quê? Porque olha o que é que ele diz, sem lhe causar sofrimento. Ah, Sidão, mas ele não colocou aqui o indivíduo, a saúde física do preso, em virtude do excesso da imposição de disciplina. Cara, aqui, né? Se eu quisesse argumentar mais, porém a questão está muito clara para vocês que dominaram isso aqui, né? Sem lhe causar sofrimento. Nessa situação, referido a gente responderá pelo crime de tortura. Não. Por quê? Porque a conduta narrada não se enquadra em nenhuma das modalidades de tortura. Acredito que alguém deve estar pensando, olha, Sidão, isso aqui talvez esteja até dentro lá daquela exceção que você falou, do RDD, né? Que há uma previsão em lei, possivelmente, poderia ser também. Questãozinha errada. Alguma dúvida aí, pessoal? Alguma dúvida, gente? Não. Nessa não. Boa. Segunda, no que se diz respeito à legislação penal extravagante, segundo, olha aí, segundo quem? Segundo o entendimento do STJ e do STF, julgue o item. Pratica crime de tortura o agente que expõe a perigo a saúde de pessoas sob sua autoridade. O que é que você vai fazer aqui? Se falou de autoridade, você vai lembrar logo de quê? Daquela marca. Que não quer. A marca é tão cara que até meu pincel não consegue escrever. Olha. Eita, peste. Tá rodando agora. Deu pau agora aqui o negócio. Tá rodando aí, né? Tá sim, é o gap. Deu gap. Falou em gap, lascou, pô. O negócio é tão caro que dá pau até tá vendo? Na mesa do professor. Não é acostumado esse negócio. Acostumado a 25 de março. Ó, então, essa conduta aqui se assemelha àquela que é o gap. E se assemelha o gap, possivelmente poderá se enquadrar na modalidade de tortura o quê? Castigo. Poderá, não estou dizendo que sim. Né? Para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia.
sujeitando a trabalho excessivo ou abusando de meios de correção ou disciplina. E aí, pessoal? Tá certo? Tá certo? Errado. Errada novamente. Por quê? Porque taxativamente essa conduta, mais uma vez, não se enquadra na modalidade de tortura. O que é que ele colocou? O que é que ele colocou? Pratica crime de tortura o agente que expõe a perigo à saúde da pessoa sob a sua autoridade, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, sujeitando a trabalho excessivo, abusando dos meios de correção ou disciplina. Lembre-se que se não existe taxativamente uma previsão na conduta do indivíduo, com dolo específico, não há o que a gente criar na nossa cabecinha a relação de tortura. Então, aqui, mais uma vez, né, ele joga a relação, isso já foi tema de discussão, né, isso aí não é mentira dele, já foi, porém, permanece a mesma relação. Aqui pode também enquadrar a mesma relação da primeira questão, tá? Questãozinha errada também. Beleza. Terceira, tá aí certinho para vocês na tela aí? Pronto. No que diz respeito, de novo, né, segundo entendimento, de novo, né, quando aparece isso a galera treme, né? Isso porque quem já fez questões do IDECão, isso aí é a dona da prova, né? A condenação por crime de tortura acarretará a perda do cargo, deixa eu botar aqui, a perda do cargo, função e a interdição para o seu exercício. Tá certo ou tá errado? Até aqui. Eu não estou perguntando no fim, não. Tá certo ou tá errado até aqui? Tá certo. Certinho. Tá? Lembrando que se ele metesse aqui, para ver se vocês estavam foda mesmo. Bora, filho, aqui. Aqui, se ele metesse aqui. Aí deu a peste. Bora. Ah, filho da gota. Se ele metesse isso aí. A condenação do crime de tortura acarretará a perda do cargo, função ou do emprego, a interdição para o seu exercício de maneira automática. Estava certo ou errado? Condenação. É automático ou não é? É automática, né? É, rapaz, é força. Força. Agora, olha. Porque não está em lei, não é expresso em lei. Pelo triplo. Cadê? Pelo triplo do prazo da pena aplicada. Lembro. Onde peste, o cara vê triplo. Onde desgraça, tu leu triplo, filho da peste. Eu arranco tuas tripas. Se tu botar uma porcaria dessa como certa, Não. Né? tá errada. É o quê? A pena vai ser o quê? Tapioca. Dobro, filho. Dobro. Ok? Belezinha? É pelo dobro. Dobrinho. Dobro. Aquela do sexto, um sexto era o quê? Oi? É a majorante. De um terço a um sexto. Beleza. Eu tava meio confundindo isso. Você é religioso, Gustavo? Sou católico não praticante, Pronto, mas eu sou religioso. Católico, pronto. Você na polícia, você é um cara católico, você não vai fazer isso. Mas vamos imaginar que você um dia possa querer dar um tratamento diferenciado ao miserável do preso. O cabalá, que está na tua gap. Mas você é o quê? Católico, né? Sim. Católico não tem um terço? Sim. Não tem um terço, né? Católico? Tem um terço, Aí sim. com uma mão tu vai com um terço e com a outra tu vai com um sexto. Entendeu? Por quê? Porque tu vai botar o cara para mergulhar, né? E fica aqui, né? Em cima. É um terço e um sexto. Então lembre-se que vai ser o teu modus operandi. Então quando falar do um terço e um sexto, lembre-se que caiu na prova o terço e o sexto, tu mete lá. Pronto. Ó, beleza? Mas só acerte na prova, não vai fazer isso não, viu? Porque não, sim. se fizer,
é problema, viu? Se fizer Verdade. problema, porque você vai perder o cargo, emprego ou função em dobro, né? Verdade. Muito bem. E se o cara tiver, e com certeza o cara está na tua gap, ou não, né? Porque você, Ou não. aí na Paraíba, em João Pessoa, você de repente pode fazer isso aí, né? Pode querer fazer alguma coisa desse tipo, mas não quero não, meu filho. Quero não. Ô, Cigrão, repete, por favor, o gabarito da primeira e da segunda. Gente, alguém digita aí, por favor, para a Estênia. Estênia, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que até agora foi tudo errado, viu? Foi isso? Tá, Erradíssimo. Tudo errado, né? as meninas Foi tudo tiraram errado. a atenção. As meninas, olha, tá vendo? É bom que já estão nomeadas já. Quarta questão. Em relação aos crimes contra a fé pública e aos crimes contra a administração pública, aos crimes de tortura, eita, bagaceira da peste. Ó, isso aqui é bom, viu? Estudem. É ótimo. Caracteriza uma espécie do crime, ó, espécie do crime de tortura, a conduta. Que conduta é essa aqui? Que consiste com o emprego de grave ameaça, constranger outrem em razão de discriminação racial, causando-lhe sofrimento mental. E aí, gente? E aí, pessoal? Será que essa vai ser a primeira certa da noite? Tá certo, Ciro. Oi? Tá certa. Certíssima, né, gente? A Valquíria apareceu, né, Valquíria? Escutei sua voz. Gente, tá certa. Por quê? Ela tá certa e se enquadra na modalidade do quê? Tortura discriminatória, né? Que é onde tem e traz a relação racial e religiosa. RR. Certinha. Quinta questão. O agente público que submeter pessoa presa a sofrimento físico ou mental. Olha, aqui eu só queria uma observação, pessoal. Ele colocou aqui, e é até importante vocês tomarem cuidado no momento da prova, em razão de discriminação racial, causando-lhe sofrimento mental. Lembre-se que a lei fala o quê? Mental ou físico. O que você tem que tomar cuidado é que ele não pode rotular ou não pode usar o apenas. Tipo assim, como o apenas seja uma condição única para o crime de tortura. Ou você tem a relação da tortura trazendo um sofrimento mental ou físico. Tá? Cuidado nesses detalhes. Quinta questão. Ainda que por intermédio da prática de ato previsto em lei ou resultante de medida legal, praticar o crime de tortura. E aí, gente? Será que a gente vai ter a segunda certa da noite? Essa questão? É errado, não. O agente que submete pessoa presa a sofrimento físico ou mental, ainda que por intermédio da prática de ato previsto em lei, ou resultante de medida legal, pratica crime de tortura, lembre-se, gente, que essa é o quê? É aquele chorinho, né, Charles? É o chorinho da vitamina do centro. Aquele chorinho da vitamina do centro. Que diz o quê? Que diz que justamente neste caso, onde existe o quê? Existe a possibilidade da aplicação. Né? Existe a possibilidade da aplicação. Por quê? Por quê? Porque neste caso aqui, a gente tem uma conduta prevista em lei. Se tem previsão em lei, não há o que se falar em tortura. Por isso a questão está o quê? Errada. Erradíssima. Erradíssima. É isso aí. Olha o tamanho da criança agora, viu? Ave Maria. Eu vou começar a ler a partir daqui, viu? Se precisar, a gente volta. Considera a seguinte situação hipotética. O agente carcerário, olha, X, dirigiu-se ao escrivão de polícia Y. Ambos são agentes públicos? Sim. Para informar que, naquele instante, o agente carcerário Z, Ave Maria, é a delegacia do alfabeto, estava cometendo crime de tortura contra um dos presos.
E que Z disse que só pararia. É bom, sabe por quê? Essa história de X, Y e Z. Porque vocês vão fazer a prova que vai cair matemática, né, velho? A prova, diga aí. Que viagem, velho. Os caras botaram matemática na prova da Polícia Civil. Que viagem da porra. Não é raciocínio lógico, não. Viu? É matemática. E estatística? Pior foi estatística, meu amigo. Pior que não, estatística, olha. Melvinho na chupeta. Acompanhe. Rapaz, relaxe. Relaxe. Você é meu anjo da guarda. Pronto, então não esquente, não. Com estatística. E matemática também não. O que é que acontece? Mas é matemática. A matemática, por incrível que pareça, é fazer um diferencial e a matemática básica. Que, exemplo, essa fuleiragem aí de X, Y, Z vai cair equação e sistema de equação de primeiro grau. Olha que viagem da porra. Enfim, mas vamos lá, vamos voltar para cá, né? Que eu nem sei ainda, faz tanto tempo que eu não resolvo uma equação que eu nem sei se eu consigo ainda resolver. Disse que só pararia, só pararia com tortura depois de obter a informação desejada. Então, peraí. Nesse enredo, eu acho que a gente cometeria o que aí? Se o cara falou que estava praticando tortura, então não importa quem foi. E até ele colocou, para obter a informação desejada. Se fosse para classificar, seria que tipo de modalidade essa tortura? Prova. Tortura prova. Prova. Isso, porque ele quer obter informação. Não estou dizendo que está certo ou errado, não. A questão é que está dando, reforçando o que a gente trabalhou. Nessa situação hipotética, se nada fizer, o escrivão Y responderá culposamente pelo crime de tortura? Não. Errada. Por quê? Está errada. Mas sabe por que ela está errada? Porque não existe tortura por culpa. Só existe com o dolo específico. Ok? E ele... Depois ele foi sem querer. Foi? O cara mata, depois foi sem querer. Tá vendo? Foi sem querer. Aí não dá, né? Aí não dá. Não dá de jeito nenhum. Beleza? Então, questãozinha errada. Alguma dúvida, gente, aí? Tranquilo até aí? Tranquilo. Sétima. Joaquim, agente penitenciário federal, foi condenado. Outra coisa. Pode esperar que na prova de vocês vão cair questões que ele vai trazer o caso concreto da figura do agente de segurança pública. Mas não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Joaquim, agente penitenciário federal, foi condenado definitivamente a uma pena de 3 anos de reclusão por crime disposto na lei de antitortura. Nos termos da referida lei, Joaquim ficará impedido de exercer a referida função pelo prazo de 6 anos. Eita, vamos lá. Pena de agente público, ela é o quê? 2 vezes X. Se o P é 2, quem é o X? Quem é o X? Quem é o X que ele deu aqui? Ele foi condenado a quanto, gente? Foi condenado a quem, filho da peste? Aqui, nos termos da lei, Joaquim impedido de exercer a referida função pelo prazo de 6 anos. Ele foi o quê? Cadê aqui? 3. Então, 2 vezes 3 igual a 6. Então, a questão está certa. Olha que coisa linda, pô. Tá vendo? A gente revisando aí, ó. Tá vendo? Equação de primeiro grau. Que delícia. Né, Eric? Tá certo, pô. Por quê? Porque a pena... não cai. Uma dessa não cai assim, né? Mas quem sabe que ele não pode querer fazer uma relação interdisciplinar entre direito penal e matemática. Isso é questão de matemática, vale não, né? Então, assim, lembre-se que a relação da pena para a função, né, da perda da função é pena em dobro. Se o cara foi condenado a 3 anos, e observe lá, condenado definitivamente. Então, transitor julgou,
condenou em 3, ele vai passar 6 anos sem concorrer. Ok? Então, questãozinha também certa. 8ª questão. Um agente penitenciário federal determinou que José, preso, olha aí, se é preso, observe aí se vai ter o gap aí, sob sua custódia, permanecesse de pé por 10 horas ininterruptas, sem que pudesse beber água ou se alimentar, como forma de castigo. Já que José havia cometido comprovadamente grave falta disciplinar. Nessa situação, esse agente cometeu crime de tortura, ainda que não tenha utilizado de violência ou grave ameaça contra José. E aí? Oi? E aí, gente? Para mim tá certo. Tá certíssima, cara. Tá certíssima. Isso tem a previsão no artigo 1º. Olha só o que é que o cara fez, pô. Olha o que o cara fez. O cara pegou o seguinte, olha, sem que pudesse beber água ou se alimentar como forma de castigo, já que José havia cometido comprovadamente grave falta disciplinar. Nessa situação, esse agente cometeu crime de tortura, ainda que não tenha utilizado da violência ou grave ameaça. O que é que a gente tem aí, gente? A gente tem o que tem transcrito o quê? Incorre na mesma pena. Incorre na mesma pena o quê? Lembra lá? Incorre na mesma pena quem o quê? Quem submeter pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental. Então, neste caso, ele vai incorrer na mesma pena da lei de crime de tortura. Por quê? Ele quis induzir vocês, né, usando a relação comprovadamente grave falta disciplinar. A grave falta disciplinar traz sanções previstas em lei, como isolamento, como. Mas, meu irmão, água é fonte de quê? De vida, pai. Se tu deixar o cara sem tomar água, quantas horas? Deixou o cara em pé e sem poder beber água ou alimentar-se. Isso é o quê? Isso é tortura. Então ele incorre na mesma pena porque a conduta desse cara, que tinha o dever de proteger o camarada, né, ele submete a pessoa presa, né, ou sujeita a medida de segurança, ao sofrimento físico e mental. Questãozinha certa. Certa. Olha com cuidado. Beleza? Ele aqui quis induzi-los por conta dessa condição que ele colocou. Comprovadamente grave falta disciplinar. Pode ser a falta que for, pai. Mas não permite que você torture o indivíduo. Né? 9ª questão. Para que um cidadão seja processado e julgado por crime de tortura, é prescindível, lembre-se, prescindível é tudo aquilo que não é necessário. Ok? Prescindível é tudo aquilo que não é necessário. Então, para que um cidadão seja processado e julgado por crime de tortura, não é necessário que esse crime deixe vestígio de ordem física. E aí? Que silêncio é esse, hein? Silêncio do Certo. Tá certo. Tá vendo? Para mim é certo também. Certíssima. Aqui vocês ficaram tremendo, não foi nem pelo direito penal, ficaram tremendo pela língua portuguesa. Hein? Compreensão de texto. Compreensão não, né? Interpretação, né? É o prescindível que faz a pessoa confundir. É o quê, Nelson? Esse prescindível e imprescindível já tá batido mais que tudo, senão. É. Mas o momento da prova, lembre-se. Né? Na hora o cara fica bem. Aqui não é nem tanto, viu, Laelson? Uhum. Mas sabe o que é que me chamou a atenção? É justamente aqui, ó. Que esse. Cadê? Que tá fora aqui. Ó. Aqui, ó. Que lembre-se
que deixe vestígio de ordem física. Não é? Então, na verdade, não é. Por quê? Porque ele pode não deixar isso, né? O quê? Tal. Tal. Exemplo disso é final de relacionamento. A mulher, o cara, ou morre doida. Como é, rapaz? Final de relacionamento devia estar nesse rol também. Taxativo. Que é só doida. Não é quando acaba um relacionamento, namoro, casamento, das porra toda. Como é que fica? Conta agora. Agora eu fiquei curioso. Cara, ou o cara doida ou o cara morre. Não é assim. Tu nunca acabou um namoro, não? Foi mais... Né? Nunca vi nunca teve uma paixão, uma aventura na rua assim, não. Rapaz, já tive tantas emoções. Roberto Brincadeira. Nunca. Não, esse negócio aí é porque assim, eu não consigo visualizar essa situação. Não. Eu vou refletir sobre isso. Tem que colocar no Isso daí é pro homem apaixonado, viu, Ele tá Laelson? apaixonado, ele não tá? Traumatizadíssimo, né? Rapaz. Tá fogo, negócio de paixão meio fraco. Eita, danoso. Vamos embora, né? Pegando o gancho do homem apaixonado e com o coração, a meu ver, partido, né? É Laelson dos teclados. 10ª questão. Diz o seguinte aí. O delegado cuidado no não na prova, não pode ser considerado coautor ou partícipe da conduta do policial, pois o crime de tortura somente pode ser praticado de forma comissiva. E aí, velho? Errado. Erradíssimo, né? Então, primeiro, quando ele coloca que a tortura só é praticada de forma comissiva, a gente sabe que ela é praticada por ação ou omissão. Beleza? E outra coisa, dizer que o delegado não pode ser considerado coautor ou partícipe, claro que ele pode. E a gente viu o caso de quem? De Stênia. Né? A Stênia, ela tinha 2 condutas, né? Ela poderia ter tido 2 condutas. 11ª questão. Eita, questão miserável, meu Deus. Essa eu não vou ler, não, viu? Lê aí, Eric. Essa eu não vou ler, não. Questão grande da peste. Vai, Eric. Vai, Charles. Bora, polícia. Meu irmão. Determinado policial militar efetuou a prisão em flagrante de Luciano e o conduziu à delegacia de polícia. Lá, com o objetivo de fazer Luciano confessar a prática dos atos que ensejaram sua prisão, o policial responsável por seu interrogatório cobriu sua cabeça com um saco plástico e amarrou no seu pescoço, asfixiando. Eita, gota. Como Luciano não confessou, o policial deixou-o trancado na sala de interrogatório durante várias horas, pendurado da cabeça para baixo, no escuro, período em que lhe dizia que, se ele não confessasse, seria morto. O delegado de polícia, ciente do que ocorria na sala de interrogatório, manteve-se inerte. Em depoimento posterior, Luciano afirmou que a conduta do policial lhe provocará intenso sofrimento físico e mental. Considerando a situação hipotética acima disposto, julgo item. Para a comprovação da materialidade da conduta do policial, é imprescindível a realização de exame de corpo de delito que confirma as agressões sofridas por Luciano. Olha aí o que apareceu, né? Aquilo que a gente falou. Quando chega no final, a pessoa não lembra nem o que leu. Confirma as agressões sofridas por Luciano. Aqui a gente, né? De verdade, é meio arriscado, mas se você está com muita paciência, você vai o fim, e só o fim era necessário. Que poderia ser a história que fosse aqui acima. Qual é o X da questão? É imprescindível, ou seja, é obrigatório se fazer o exame de corpo de delito para confirmar a prática de tortura. Eu cometi com vocês aqui
que não tem a necessidade de se fazer o exame. Não há necessidade, não há obrigatoriedade. Haja vista que a prática de tortura ela pode gerar no indivíduo o quê? Sofrimento físico, que esse é acusado no exame de corpo de delito, mas pode causar o quê? Um sofrimento mental, que este não é detectado no exame de corpo de delito. Então, por isso, a gente está aqui numa alternativa errada, porque não há essa obrigatoriedade. Tá bom? 12. Polícia Raiz. 12. Suponha que João, penalmente capaz, movido por sadismo, submeta Sebastião com violência, a contínuo intenso sofrimento físico, provocando-lhe lesão corporal. Cadê aqui? Lesão corporal de natureza gravíssima. Nessa situação, João deverá responder pelo crime de tortura e, se condenado, deverá cumprir a pena em regime inicial fechado. E aí, gente? Errado. E aí? Vocês conseguem detectar quantos erros nessa questão? Esse regime aí, inicial fechado, né, mestre? O regime que está dentro daquilo que eu lhe falei, né? Que já é STF, que o cara não tem que cumprir esse regime necessariamente fechado, mas tem outra situação aí que chama mais atenção. Não é tortura, apenas violência. Oi? Não é tortura. Não tem um dolo específico de torturar. Suponha que João, boa, a falta de um dolo específico. E onde é que eu encontro esse dolo específico? É nas modalidades. Não é isso? Olha o que é que ele usou. Movido por sadismo. Qual foi a motivação dele? Sadismo. Você leu sadismo na lei? Não. Então cala a boca e bota a peste na questão errada quando aparecer um negócio que não leram. Ponto. Acabou. É assim. É melzinho na chupeta, limão com mel, chama da colher de volta na rua do teste, vem que você dá para sua aprovação, pai. É assim que se faz. A questão está errada. Por quê? Porque não se molda ao texto da lei. Bom? 13ª questão. O policial condenado por induzir, por meio de tortura, praticada nas dependências do distrito policial, um acusado de tráfico de drogas a confessar a prática do crime, perderá automaticamente o seu cargo, sendo desnecessário, nessa situação, que o juiz sentenciante motive a perda do cargo. E aí, senhores e senhoras? E aí, certo ou errado? Certíssima. Isso aqui já é jurisprudência, tá? A perda é automática e não há o que se falar da necessidade de que o juiz motive a sua decisão. É pau no quengo e chau, para prender, para acabar deixar de ser sem vergonha. Tá bom? 14. O que é que a gente tem aqui na 14? Então, essa foi o quê, gente? Certo, né? 14. Pessoal, alguma dúvida aí? Alguma dúvida? Não, por enquanto, não. Está tranquilo. 14. No crime de tortura, em que a pessoa presa, sujeita à medida de segurança, é submetida a sofrimento físico e mental, por intermédio da prática de ato não previsto. Meu amigo, está ficando linda a questão, não está? Aqui está o quê? Está se assemelhando a vocês, a nós, de quê? Da segurança pública, com fé em Deus. O ato não é previsto na lei. Não é exigido, olha só, não é exigido para o seu aperfeiçoamento especial fim de agir por parte do agente, bastando, portanto, para a configuração do crime, o dolo de praticar conduta prescrita no tipo
objetivo. E aí, gente? E aí? Só grilo. É mesmo, só grilo, né? Só grilo. Gente, presta muita atenção. Essa conduta, primeiro, a alternativa está certa. Ela se assemelha, né? Ela se assemelha um pouco à característica geral, né? Que é o quê? Que é a relação de quem? Da tortura. Né? Da tortura. Porém, o que é que a gente tem que observar? Nessa hipótese aí, né, a gente tem o quê? Ele não possui a mesma característica. Então, por não o quê? Não exigir uma finalidade específica. Nesse caso, não há que se exigir uma finalidade específica. Basta que o indivíduo, né, que tenha a proteção, né, que estabeleça lá aquela medida de segurança, que seja o agente cuidador do indivíduo, ele não precisa demonstrar finalidade específica. Basta que ele, né, haja de maneira a enquadrar a conduta como tortura. Então, vai ensejar na mesma penalidade. E, por fim, a gente tem aqui a 15ª questão. É a última questão, né? Ele quer o quê? Quer a incorreta. Então, vamos lá. Define o crime de tortura. Marque a alternativa incorreta. Letra A. Constitui crime de tortura o ato de constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Cuidado, que ele pode colocar o quê? O I. Em razão de discriminação racial ou religiosa. Questãozinha certa. Certa. Tortura discriminatória. B. O crime de tortura é imprescritível, inafiançável e suscetível de graça e anistia. E aí? E aí? E aí, gente? De novo o grilo, né? O crime de tortura é imprescritível, inafiançável e suscetível de graça e anistia? O erro da questão é essa aqui. Porque é um delito que é prescritível. C. No crime de tortura, aumenta-se a pena. Olha aí, Gustavo. O sexto. Sim, e o sim, sexto. sim. Tá vendo? É a Sim. pena do Gustavo. Certinho. D. A condenação do crime de tortura acarretará a perda do cargo em função do emprego, intenção ou de ser o dobro. Também está certa e certa. É isso aí. Pronto. A C e a D tá certa, né? Tá. O erro, a alternativa que a gente busca é a alternativa B, que é a que está errada. Gente, olha só, tá vendo? Um bate-papo aí legal, gostoso, né? Botem aí a 14ª